vários movimentos sociais aí há 3, 4 anos. Então, assim, eu comecei com o movimento estudantil e eu fui presidente do Grêmio do Instituto de Educação de Minas Gerais. E era uma luta diária, assim, porque o Instituto de Educação é uma escola central, uma das principais escolas de Belo Horizonte, né, que, assim, o IENG, o Estadual Central, está entre as principais escolas aqui do centro, e é uma escola que está literalmente caindo aos pedaços, assim. A gente, inclusive, ocupamos a escola no final de 2015, se eu não me engano, e cobrando uma resposta da Secretaria de Educação sobre isso e até hoje nada, assim. Então, essa relação que eu tenho com a cidade, assim, com os movimentos sociais, de estar nessa luta também por essa busca de, sabe, da gente conseguir ocupar, mas ocupar espaços que de fato a gente consiga construir determinadas coisas, porque, né, escola, por exemplo, não tem como a gente ficar sem. E também não dá para falar que todo mundo não pode ter acesso à escola no centro, né? Porque... Então, eu faço parte da UMS-BH, que é uma entidade estudantil secundarista daqui de BH. Estamos sempre presentes também junto com os movimentos sociais daqui de Belo Horizonte. Eu construo a Unidade Popular, que é um partido político em formação no Brasil todo, né? E estamos aí na luta pelo povo trabalhador, pelos direitos da juventude, pelo acesso à cultura, acesso aos espaços da cidade como um todo, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa pensar na cidade como um espaço importante da gente ocupar, assim. Porque hoje, quando a gente fala em cidade, a gente pensa mais um espaço onde as pessoas estão, né? Só que, na verdade, não é bem assim. Eu acho que a minha ligação com a cidade hoje é no sentido de tentar ocupar, assim. E aí, não tentar ocupar só enquanto movimento social, mas trazer também as pessoas, sabe? Trazer o povo. Porque a cidade, existem várias coisas, né? E nem todo mundo tem acesso a isso. E eu acho que a nossa relação com a cidade tem que ser nesse sentido. Sim, eu acredito pelo menos assim que os movimentos eles precisam se comunicar, até porque a luta da sociedade no geral ela é uma coisa muito ampla, assim. Não tem como a gente ter uma luta que envolve a luta das mulheres, a luta LGBT, mas que não envolva toda a juventude como um todo, assim, que não envolva o povo trabalhador. Então a gente acredita assim que os movimentos eles precisam se conectar. Hoje existe uma certa diferença entre alguns movimentos sociais, certos pontos não são a gente não pode juntar certos pontos, não tem certa unidade, assim, no geral. Mas é necessário que a gente construa diversos pontos juntos justamente para poder pensar nessa questão de ser uma coisa super interligada mesmo. Eu acho que isso te conecta mais com os estudantes, por exemplo. Eu lembro que na época da ocupação a gente conseguia conversar muito mais com a galera e a galera estava muito mais ligada em política, em o que está acontecendo na cidade. E, inclusive, a gente sempre repara nas coletas de assinatura que quando está tendo ato na cidade as pessoas ficam mais aptas a discutir política. Isso é muito importante. Eu faço um curso técnico na Unicefet, que é de hospedagem, na área de turismo. Envolve bastante essa questão do acesso à cultura mesmo, acesso ao lazer, do que é o lazer, da onde vem o lazer, do fato de ele ter vindo, inclusive, através da luta do trabalhador para ter os direitos a férias, por exemplo, e daí surgiu o lazer, né? Então, diante de toda essa formação, a gente acredita que ter o acesso a esses espaços, mesmo centrais ou até mesmo na periferia, inclusive, é muito importante que eles cheguem até a periferia, é essencial para o crescimento da população no geral, assim. Eu tenho bastante carinho, assim, pelos museus, bastante carinho por todos os espaços culturais que são fomentados aí ou seja, pela prefeitura, até mesmo sem o incentivo da prefeitura, mas que são alguma forma que façam que a gente tenha um crescimento cultural nesse sentido. É uma pauta boa também. Inclusive, tem a Casa Tina Martins, que a gente começou a construir, eu ajudei a construir há pouco tempo atrás, que inclusive teve uma ocupação aqui na Guaicurus, por essa pauta feminina, né? Porque hoje a gente tem
número muito grande de mulheres que sofrem violência doméstica e pouquíssimas casas-abrigo que acolhem essas mulheres, né? Então, é também uma luta é uma luta para além de políticas públicas que possam garantir espaço para essas mulheres estarem, né? É também garantir uma autonomia dessas mulheres, que elas possam construir a vida delas em determinados espaços, que, né, sem depender de outras pessoas para isso, assim, mesmo que seja uma coisa difícil. É muito interessante essa questão da gente sempre dizer, né, que a questão do celular hoje é uma coisa que acaba alienando as pessoas, que não deixa as pessoas se comunicarem na rua, nos lugares públicos, assim. Mas eu tenho uma análise, inclusive, de que isso não é uma coisa de hoje, assim, tanto que antes o jornal era uma coisa que estava sempre nas mãos das pessoas, assim, no geral. Mas eu acredito que a gente hoje tem desaprendido a utilizar os espaços públicos para poder socializar. Eu acho que nas praças, assim, o ambiente de parque municipal, por exemplo, um dos locais daqui de Belo Horizonte mais bonitos, muito produzido através, buscando imitar, não, mas assim, buscando inspiração uma coisa mais meio parisiense, uma coisa assim, mas que a gente não dá um certo valor, né? Inclusive, é um espaço muito interessante para a gente poder conhecer, tem muitas pessoas que não conhecem e que não conhecem tudo que é oferecido dentro do Parque Municipal aqui de Belo Horizonte, entendeu? Eu acho que a gente tem que ocupar a cidade mesmo e tá em todos os espaços, inclusive os espaços porque eu acho que hoje a juventude acha, a ideia que a gente tem é de que espaços como o Palácio das Artes, por exemplo, é um espaço que a gente não deve ocupar, ou que se a gente entrar lá talvez a gente vai ser mal visto. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco isso, assim, e passar a ocupar todos esses espaços. Então, de maneira geral, além da questão de uma preocupação com a produção artística de Belo Horizonte, principalmente, isso é uma questão que me conecta muito mais aos museus que mantêm no acervo produções daqui, essa preocupação de conhecer a tradição artística daqui ou o que veio depois dessa tradição. Mas, de maneira geral, o que me conecta mais aos museus são as pessoas. As pessoas que trabalham no museu, as pessoas que visitam o museu e como elas interagem com esses espaços, com o espaço e entre si, sabe? Sobretudo como elas interagem com a gente também, que trabalha nos museus, assim. As trocas que isso possibilita, sabe? O que as obras suscitam, o que determinada obra em particular às vezes suscita de conversa e possibilita de conversa, sabe? Bem, a questão dos museus, o que me faz ir visitar, dar uma olhada de tudo que tem em exposição é mais questão histórica também, né? Porque lá tem muita coisa que aconteceu no passado, obras de artistas no passado que hoje em dia, infelizmente, nós não podemos conhecê-lo pessoalmente, né? Então é algo tipo imortalizado ali também, não só em questão dos artistas, como também pelo tempo, né? Como, por exemplo, fósseis, alguns minérios, outras coisas também, né? Por isso que eu acho que o museu é um lugar bastante interessante, porque lá a gente consegue ter um coisa mais aprofundada, não só tipo questão só em livros, essas coisas, a gente pode também ter a oportunidade de ver aquilo que retrata o passado olho nu. Então por isso que eu acho o museu um lugar muito bom para a gente visitar e dar uma conhecida, né? Isso é uma herança que eu considero importante, que eu tive do meu pai, do meu avô, que é esse gosto por esse tipo de conteúdo, de informação. Então eu tento influenciar minhas filhas trazendo mesmo a esses espaços que estão no Circuito Liberdade e outros até mais distantes também, fazendo que essa experiência gere nelas a mesma curiosidade que gerou em mim e que elas possam cultivar isso para a vida delas, né? Eu acho que agrega informação interessante e principalmente assim, um jeito de ver o mundo que eu acho bacana. Eu acho que a minha ligação com o Museu Mineiro
ela é ainda mais específica com relação a isso, sabe? Das pessoas, as pessoas que entram no museu. Eu estou sempre muito preocupada em como essa pessoa vai se sentir no museu, sabe? Tem uma preocupação grande com o acolhimento também, de maneira geral, sabe? Eu acho que a interação com a pessoa, perceber e observar a interação da pessoa com a obra, da pessoa com o lugar, isso é o que me conecta de verdade mesmo. Alguns momentos até mais do que as obras mesmo, com o artista, ou o contexto histórico do artista, sabe? Estar atenta a essa pessoa, observar a pessoa e me colocar disponível para ela, sabe? Naquele momento, isso é o que mais me conecta. Sim, aqui o circuito eu conheço todo, assim, frequento bastante, o CCBB principalmente, assim, acho que mais pela variedade que ele tem, por mudar muito a abordagem, o tipo de tema, então é o lugar que eu mais frequento. E como lá é mais comum ter assuntos que as crianças, né, absorvem com mais facilidade, então é um espaço que eu frequento mais. Mas já estive com elas lá na Praça da Estação, no Artes e Ofícios, elas gostaram muito de ver como as coisas eram feitas antigamente, né. Varia um pouco, mas eu acredito que o que mais frequenta é o CCBB. Eu não sinto muito, não, para falar a verdade, sabe? Principalmente com relação... Para a gente que trabalha, muitas vezes essa correria toda, a gente não visita os outros espaços, mas no dia a dia também a gente não se fala muito, né? Não se conecta tanto, não vejo, não. Eu acho que essa conexão ficou um pouco superficial, né? Com relação ao circuito, de ter um horário parecido, de ter de tempos em tempos programações que são parecidas, mas eu acho que em termos de comunicação e vivência, uma interconexão, né? Eu acho que isso precisa ser mais reforçado, assim. Então, eu acho que o circuito cultural da Praça da Liberdade, ele tentou conectar um pouco assim, com essa questão da praça, do público, mas assim, eu percebo que aqui é um local mais assim que a gente chama de alto centro, né? Lá, a praça ali da estação é o baixo centro. Então acaba que assim, rolou uma elitização assim, do movimento. Eu acho a proposta, assim, com certeza, o museu ele tem que se apropriar dessa urbanização, igual o museu... Ai, me desculpa, fugiu o nome da cidade, do Corral del Rey, o Abílio Barreto, que ele também tenta ser um museu de cidade, ele também tem atividade de entorno ali para se relacionar com a comunidade. Então eu acho que é isso, assim, tem o museu Muquifo, Museu do Quilombo das Favelas, que eu acho que ele também é um museu que ele poderia se relacionar mais, infelizmente o local é um pouco afastado, mas eu acho que ele pode contribuir mais com essa relação também com a cidade, que é justamente um local esquecido, né, que são os quilombos e as favelas. Então eu acho que é isso, assim, fugir um pouco mais dessa área aqui e se apropriar de outras áreas também, eu acho muito importante. Ah, não, você sabe que não, né? Você sabe que não. Eu acho que o artista, é uma coisa que eu percebo muito, assim, é a questão da individualidade, sabe? E é uma preocupação o tempo todo com o seu próprio trabalho, com o que você está fazendo e de legitimar aquilo como seu de alguma maneira, sabe? E é uma bobagem, né, de certa maneira, porque sozinho... O contexto em si já é muito difícil, acho que sozinho só dificulta ainda mais, né? E a troca, ela é sempre muito positiva, assim. Essa é uma outra questão que me atrai muito com relação aos museus e que me atrai dentro dessa possibilidade de poder trabalhar no museu, também é isso. De poder conhecer, de poder conviver com colegas que são artistas também, que estão naquela peleja também. E de, às vezes, conhecer pessoas que vêm aqui e que estão dentro disso, desse circuito há muito mais tempo também, sabe? E que estudaram com o artista tal, que está na exposição ali. Isso é uma coisa muito legal e que chama muita atenção, porque no dia a dia a gente não tem. É um convívio que a gente não tem. Como artista e como pessoa
não sendo artista, mas interessada no contexto também, né? Tem uma individualidade muito grande aí e muito castradora também, né? Eu acho que o espaço que eles ainda dão para a mulher é muito pequeno. O homem ainda sai muito por cima e quando a mulher tem aquele espaço é aquele pequenininho, tá lá só para falar que a gente deu o espaço a ela. Só que eu vejo bastante a mulher hoje em dia, de BH, tomando voz, pegando espaço que é dela. E a gente tem que estar aqui. Eu já tive trabalhos com acessibilidade de museus. Então eu acho que existem barreiras até mesmo físicas, assim como essa escada, que impedem pessoas de acessarem, e o museu é uma entidade pública livre de acesso, então essa barreira, às vezes estrutural, às vezes física, impede com que as pessoas... Então eu acho que falta mais verticalização da cultura dos museus, justamente para tentar englobar esse público de forma geral. Porque muitas vezes eu vejo assim, que o público vem, igual no CCBB, vem muita exposição assim, itinerante, mas de obras que são internacionais, então tem muito clamor para pessoas que entendem de arte, mas muitas vezes o público em geral, que é leigo, que assusta um pouco. Então eu acho que seria interessante conseguir englobar essa forma assim, mais vertical, o museu sair, vir para a praça, coisas desse tipo. Eu ainda acho que falta uma abertura para a galera. Que a galera tá sempre no mesmo grupinho, não abre espaço para o outro, para o novo que está chegando. Parece que o pessoal tem um pouco de medo de abrir para aquilo que não conhece. E aquilo que não conhece também é bom. Vai dar uma nova visão para a arte, para a cultura, para o espaço que a gente pode ocupar.